Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Aí vem o tema que a gente vai estudar, né? A humildade. É uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Então, ele começa aqui, né, puxando a nossa orelha, com toda a razão, né? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vós adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestiário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Pois bem, então ele começa aqui a explanação, né, da humildade, realmente puxando a nossa orelha, né? E, como disse, com toda razão, porque somos todos aprendizes, né? Como a gente já falou no Evangelho, eu particularmente não gosto do tema pecador, né? Eu acho que a nossa estima acho que cai muito, né? Quando a gente fala que nós somos pecadores, né? Então nós somos aprendizes, somos errantes, somos aprendizes. E por sermos assim, nós ainda deixamos muito orgulho falar alto em nós. Por quê? Por que nos falta a humildade? Porque somos materialistas ainda, né? Temos em nós, exatamente por ainda não termos lapidado nosso espírito, nós temos em nós que, se tivermos vamos dar um exemplo aí, um automóvel melhor do que o nosso vizinho, talvez já seja motivo de olhar o vizinho por baixo, né? Porque o meu é mais bonito que o seu, estou mais bem-sucedida. Esse é o orgulho material. Mas aí também entra o orgulho espiritual, né? Das pessoas que, às vezes, não são afortunadas, mas, mesmo assim, são espíritos ainda encarnados bem endurecidos, que, às vezes, não aceitam um aconselhamento, não aceitam ajuda, né, de outras pessoas. Às vezes, o pouco que têm os fazem crescerem internamente, né? Então, são duas situações diferentes de orgulho. E por que isso tudo acontece? Pela falta da humildade, né? Como ele falou aqui, ó, que nós não seguimos os exemplos que passaram aqui pela Terra. O primeiro, todo mundo sabe o nome dele, né?
É Jesus, o nosso irmão, que passou por tudo que passou, do jeito que ele veio, ele foi, sem acumular bens, né? Que a terra vai ficar com todos esses bens. Deu tanto exemplo de humildade, pediu para que o Pai nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos na época, e muitos de nós ainda não sabemos o que fazemos. E acredito que pela sua imensa evolução e luz ainda pede ao Pai por nós, porque nós ainda não sabemos o que fazemos. Que acho que se ele passasse por aqui hoje, não seria uma crucificação, mas seria diferente, né? O mataríamos novamente pelas nossas imperfeições. Tantos anos já se passaram, né? Tantos séculos se passaram, e nós ainda aqui aprendendo. Então, o que ainda nos falta muito é a humildade. Vamos ver aqui o que o Evangelho continua nos falando. E assim, o sentido da humildade, a humildade caminha junto com a caridade, né? Não é simplesmente doar. Eu vou dar porque não me serve mais, mas já está velho, né? Então a gente tem que sempre fazer aquilo. Faça para o seu próximo aquilo que você quer que faça para você, né? O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura do que o pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhes tira, acusam-no de injustiça. Então, aqui está, né, como está falando. A gente vai citar um exemplo agora. Quando o André Luiz ele desencarnou, que aqui na Terra ele era médico, né? Todos sabem, né? André Luiz era médico. E quando ele chegou, ele queria ser tratado como um doutor. Só que esse título é daqui, né? Da Terra. E porque para Deus nós somos todos iguais, né? O que nos difere é a nossa evolução, a evolução das nossas virtudes. Agora, títulos, cargos, honrarias, isso é da terra, né? Isso só vale entre nós. E isso que às vezes acaba nos comprometendo, porque eu acho que o que eu vou falar aqui que todo mundo sabe. Conhece-se uma pessoa quando se dá o poder a ela, né? Quando uma pessoa tem uma situação financeira melhor ou quando ela tem poder. Aí sim, ela reflete a sua verdadeira imagem, né? Que, infelizmente, como a gente está falando, o orgulho, né, toma conta da pessoa e faz com que ela se esqueça das suas raízes, dos seus aprendizados, né? E isso, assim, em todas as religiões, independente, isso é do espírito, né? Independente do aprendizado. Só que aí, quando a gente chega lá, né, nós somos só filhos de Deus, ninguém é doutor. Né? Vou ler mais um trechinho que a Ellen vai continuar. Ó irrisão e cegueira, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homem? Tudo que Deus fez é grande e sábio.
Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Então, como a gente estava falando, né? Do pó viemos, do pó voltaremos, ao pó voltaremos, né? Isso porque, como a gente já falou nos evangelhos, como estamos num mundo material, o nosso corpo foi feito da matéria que é encontrada neste planeta. Então, por isso que fala, do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Mas isso se trata do nosso corpo físico, não do nosso espírito. Então, todos somos iguais, independente da nossa situação financeira, né? Isso é só para nós. Para Deus, não tem títulos, não tem nada. Somos iguaizinhos. E, às vezes, quando chega o pobre lá, chega em muita melhor situação do que propriamente o rico, né? Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? Ó infeliz que sofre de fome, não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente jamais. Que, dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande na terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas deles despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te dizes que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas, elas se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito. Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembre que a morte não te poupará mais que a um ou outro, que os títulos não te preservarão dela, que a ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Eu acho que aqui é muito a ver com a Tânia falou, mas eu só queria fazer uma colocação a mais. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente conhecer a nós mesmos. A partir do momento que eu me conheço, porque eu acredito que todos nós estamos aqui para o nosso melhoramento e para a nossa evolução. E quando eu acredito que eu tenho uma fraqueza, é que eu posso trabalhar. E, às vezes, a gente trabalha servindo, porque acho que todos nós aqui caminhamos para servir, senão a gente não viria aqui, porque a gente sabe que esse é o nosso objetivo. Muitas vezes eu posso falar por mim que eu vim pela tristeza, pela dor, porque pelo orgulho, pela vaidade, mas vindo aqui, a gente vai o quê? Vai lapidando essa dureza. E nós somos rebeldes. Nós temos lições mais duras porque a gente não compreende através do amor. Infelizmente, a gente ainda não está nesse nível, então a gente sofre. Mas o bom é a gente reconhecer que a gente precisa caminhar, que a gente precisa ser trabalhados, e assim todos nós vamos lutando. Eu penso que hoje eu estou aqui não é à toa, né? Eu estou falando um pouquinho de mim e eu estou ouvindo, eu sou a primeira a ouvir. Logo, eu compartilho com vocês a nossa dificuldade, mas eu sou perseverante, eu sou otimista, eu acredito que todos nós vamos chegar um dia, cada um a seu tempo, cada um no seu momento, mas o importante é a gente perseverar, a gente continuar, não desistir nunca.
Eu vou continuar aqui a minha leitura. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, as vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os títulos de nobreza, são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mães, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. Eu vou ler o finalzinho desse capítulo para a gente sintetizar o que esse espírito, né, que tudo aqui, toda essa parte que estamos estudando, é a mensagem de um espírito benfeitor, né? Como vocês sabem, no Evangelho segundo o Espiritismo, é utilizado sempre uma das passagens do Evangelho, depois é discutido, debatido, né? É feita uma reflexão, e no final há uma mensagem de um espírito iluminado, para concluir o entendimento. Então, no final, está assim, ó: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazer o bem com humildade, que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina, que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos que houvermos servidos ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos, que assim seja. É praticamente uma oração aqui, né? Esse Espírito, ele nos mostra, com esse exemplo, com todo o estudo desse capítulo, que um dia nós teremos a fraternidade total entre nós, né? E que essa questão do orgulho e da humildade, que são, né, adversárias, né, são contrários, é o que atrasa a nossa marcha. Porque a gente vê, né, esse mundo, ele é pródigo de riquezas, de benesses. Temos tantas coisas boas, né? E o que falta é simplesmente a fraternidade entre os povos, o auxílio mútuo, nós dividirmos. Se todos os povos dividissem o que têm, nossa, nós estaríamos já no paraíso, né?
E, além disso, Deus nos dá inteligência, nos dá as faculdades para melhorar as nossas dificuldades, as adversidades. Então, o que nos falta? Nos falta vencer esse orgulho, nos falta vencer esse egoísmo. Porque o que difere nós dos animais é justamente a questão do raciocínio. Nós temos um entendimento. Quando somos mais primitivos, mais antigos, nós vivenciamos as fases mais primitivas em que lutamos pela nossa sobrevivência. E todos os povos, né, e todas as tribos que fomos já um dia, elas pensavam só em si, em conquistar o seu espaço, conquistar o seu território, e assim nós éramos mais selvagens. Mas, ao passo que vai desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso raciocínio, nós vemos que, trabalhando em comunidade, trabalhando em sociedade, nós podemos evoluir mais rápido, nos ajudar mutuamente. Então, a gente vê que isso foi acontecendo na história, mas, ao mesmo tempo, quando o homem começa a melhorar a sua condição de vida, ele começa a acumular bens. Ele achar que, por ele ter mais capacidade, ele é melhor que o outro. Então, é nisso que foi nascendo o orgulho, foi nascendo o egoísmo, e o que era um bem, que era a luta conjunta, acabou se tornando mal, porque aqueles povos que estavam mais adiantados se achavam no direito de dominar os povos mais fracos e mais necessitados. Aí a gente vê que é justamente isso que está acontecendo hoje, que nós ainda não aprendemos. E Deus nos mandou tantos emissários, mandou o nosso Mestre, Cristo, que foi a humildade em pessoa, não houve espírito mais humilde que ele na face da terra. E é difícil a gente entender como um ser tão elevado, que, segundo, né, os estudos espíritas, ele demorou mais de 1000 anos para abaixar o seu poder, a sua sensibilidade espiritual, para poder reencarnar na Terra. Imaginem vocês, se vocês tivessem que fazer uma ajuda, aqui nós encarnados mesmo, vocês tivessem que fazer uma missão humanitária, por exemplo, na África, deixar suas casas quentinhas, né, roupa lavadinha, cheirosinha, para ficar no meio de pessoas que estão, muitas vezes, em conflitos, ensanguentadas, com doenças contagiosas, e você ter que ir lá ajudá-las, auxiliá-las. Imagine esse exemplo, como é pequeno perto do que Jesus fez, de sair lá das alturas que ele se encontrava, para vir para a Terra, abaixar o seu poder mental, espiritual, e vir encarnar na Terra. Olha que exemplo. Aí vocês podem falar, pô, mas ele é um ser iluminado, ele é um ser divino, só ele consegue fazer isso. Mas é o contrário, gente. Se ele, com todo o seu esplendor, com toda a sua magnitude, conseguiu vir aqui, encarnou como homem, vivenciou tudo que nós vivenciamos, se entregou aos seus algozes, e na cruz ainda perdoou a gente. Ele tinha o poder, né, até no diálogo que ele tem com Pôncio Pilatos pergunta se o reino dele era desse mundo. Ele dizia que não, disse que não. E falou, você é rei? Ele falou, sim, tu o dissestes. Por quê? Ele era um rei, muito mais do que isso. Mas ele ficou como um cordeiro que foi. Se entregou para mostrar que todos nós devemos ser humildes e devemos depurar o nosso orgulho. O que acontece? Jesus, que teve todo esse poder, que podia, simplesmente, com um simples olhar, e todos os seus ministros, anjos, as potestades celestiais viriam em seu socorro. Mas ele aguentou firme, para mostrar que é possível, que é o que nós precisamos colocar dentro de nós, essa humildade, fazer com que isso seja um objetivo a seguir. E assim a gente vai vencer e vai realmente colocar na Terra esse mundo fraternal que a gente deseja, né?
que é o que nós queremos. Todos nós queremos a felicidade, queremos viver como irmãos, queremos viver bem, mas para isso a gente tem que vencer dentro de nós esse orgulho, que ele existe, em menor ou maior grau, ele ainda existe em todos nós. Eu gosto de lembrar de uma pequena história, na verdade é um relato, de um irmão espírita, né? Porque muitas vezes a gente acha que por ser espírita já estamos com o passaporte do paraíso já na mão, né? Ou desses mundos felizes. Mas nesse relato, era um dirigente espírita, grande orador, né? Que fazia muitas obras, era bem quisto pela comunidade e até pelas outras denominações religiosas do entorno, onde ele trabalhava. E ele desencarnou. Ao desencarnar e chegar vamos dizer assim, ao nosso lar, né, que a gente pensa que o nosso lar é apenas uma das colônias, né, mas ele ainda faz parte do umbral, né. Mas ele chegou numa colônia espiritual e ele achava que já seria recebido, como a Tânia falou, né, que o André Luiz chegou lá por ser médico, achava que ele ia já ser uma pessoa, ia ter um posto de relevância lá. Ele chegou lá simplesmente achando que ia estender o tapete vermelho para ele, falou, seja bem-vindo, meu irmão. Ele simplesmente foi recebido como todos que estavam lá. E qual não foi a sua surpresa quando ele viu um dos seus irmãos da comunidade que ele frequentava, do centro que ele frequentava, que era aquele que ficava cuidando dos carros lá embaixo, como se fosse o seu Juvenal aqui. E ele estava numa posição muito melhor que a dele. E ele que o recebeu. E ele achou estranho aquilo. Ele falou assim, nossa, eu achei que o André Luiz ia me receber aqui, que o Bezerra, né? E o senhor veio me receber. Aí ele falou, me pediram para vir aqui, eu vim com muito prazer, com muita felicidade de receber. Aí ele, tá bom, agradeceu. E quando ele teve a oportunidade, ele conseguiu conversar com uma pessoa lá que era, vamos dizer assim, mais graduada, ele perguntou, né, poxa vida, o que aconteceu? Eu fui tão bom na Terra, fiz tantas coisas, tantas obras, né, no centro que eu frequentava, e fui recebido aqui pelo, eu não lembro o nome, vou falar seu Juvenal, recebi pelo seu Juvenal aqui. Ele explicou, que você falava muito, e o seu Juvenal agia muito. Então, para você ver, né, que não basta palavras, nós temos que ter atitudes. Então, a gente precisa mudar a nossa prática, realmente mudar e colocar tudo o que a gente aprende no nosso dia a dia, e acabar mesmo com o nosso orgulho, porque nós não somos ninguém melhor que ninguém, todos fomos criados iguais. À medida que a gente vai evoluindo, o que muda é assim, o nosso aprendizado. E o que é contado, como foi dito aqui, são nossas virtudes. As virtudes, sim, é que vão sendo títulos para nós. Na verdade, vocês devem imaginar assim, energia, nós somos todos energia. A energia, ela foi criada de Deus, saiu de Deus, como uma pequena centelha. E ela vai retornar a Deus, quando nós retornarmos a Deus, como um facho de luz, como uma estrela. É assim que eu imagino. Então, cada vez que nós vamos nos depurando, vamos nos melhorando, vamos tirando tudo que é material da gente, o orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, aí nós vamos nos depurando e ficamos mais e mais com a frequência maior e iluminando-nos. E a gente vai nos iluminando até atingir a iluminação total e fazer parte dessa luz divina, que é o nosso Criador. Então, eu acredito que todos nós temos, acredito não, tenho certeza, convicção disso, que nós todos temos essa capacidade e vamos chegar lá. Sempre o que falo é o que demora é o tempo, né? Enquanto nós nos mantermos no orgulho, no egoísmo, na vaidade, mais tempo demoraremos. Quando a gente conseguir se desvencilhar disso de verdade,
aos poucos a gente vai realmente atingir essa luz. Então vamos fazer esse esforço, vamos nos ajudar, nos auxiliando, aquele que tem um pouco mais de capacidade, auxiliar aquele que tem menos, sem se enaltecer por isso, simplesmente pelo amor, porque quando a gente ama, quando a gente se doa, o bem é muito maior para nós mesmos. E aquela máxima de é melhor ajudar do que ser ajudado, ela é uma verdade. Então, pense sempre nisso. Vamos ajudar de coração, que nós seremos recompensados de coração também. Nós vamos trabalhar lá na nossa casa, né? No nosso lar. Sabemos que nosso pensamento é o nosso veículo de transporte. Então, peço a todos agora que fechem os olhos. E nós vamos nos unindo a essa espiritualidade amiga, que está nos auxiliando desde o momento que nós aqui adentramos. A eles estamos unidos e vamos convidar Jesus. Jesus, vamos para minha casa, para o meu lar, e vamos, através do nosso pensamento, realmente dando a mão para Ele e levando Ele. Vamos chegando, abrindo o portão, a porta. Olha, Jesus, seja muito bem-vindo. Aqui é a minha casa, é o meu lar. É onde se abriga as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Senhor, peço que os teus mensageiros entrem junto contigo e caminhem por todos os ambientes da minha casa. Vamos até os quartos. Olha, Jesus, ali tem alguém que está doente, muito mais doente da alma do que propriamente do corpo. Ele precisa muito de ti, Mestre. E a tua luz agora se faz presente. Abençoa, Senhor, este ambiente. Abençoa, Senhor, a todas essas pessoas que estão aqui. E vamos caminhando com Jesus. Vamos até a sala. Ali também tem pessoas que amamos que estão aguardando a nossa volta. Senhor, que a tua luz, que ilumina tanto este lugar agora, possa transformar este ambiente. Somos ainda tão errantes, Mestre. Falamos o que não devemos. Ofendemos-nos uns aos outros. Nos perdoe, Mestre. Retire do nosso ambiente toda essa sujeira que nós deixamos impregnar nas paredes da nossa casa, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições. Envolva-nos, Senhor, com o teu amor. Envolva o nosso coração, envolva a nossa mente, para que possamos amar assim como o Senhor nos ama. Que essa tua luz agora aqui presente, Senhor, ilumine todo este meu lar e dê força, vida a todos os seres vivos da minha casa. Aqueles que eu amo, meus irmãos encarnados.
as minhas plantas, os meus animais, todos aqueles que convivem comigo. E que essa luz, Senhor, que se faz aqui, se expanda também para a minha vizinhança, Mestre. Que todos possam desfrutar neste momento de uma paz invadindo seus lares. Mestre, temos mais uma coisa para te pedir. Abençoa a nossa água. Que esses benfeitores que vieram junto contigo possam depositar nelas os fluidos benéficos que alimentam o nosso espírito, nosso corpo, que possam ser ingeridos por nós e se transformarem em valiosos remédios, alimentos, porque a água é vida. Então que possamos auxiliar essa espiritualidade, mentalizando nossa caixa d'água, nosso filtro, a torneira, o bebedouro, a água da geladeira. Que todas essas águas estão recebendo a luz e a bênção de Jesus. E nos comprometemos contigo, Mestre, em fazer com que todo este trabalho de amor, de transformação, esteja presente. Porque vamos pensar muito antes de falar, antes de ofender, antes de maltratar. Vamos refletir muito sobre os teus ensinamentos, sobre esta tua presença abençoada na nossa casa nesta noite. E agradecemos a Deus por este momento tão abençoado de estarmos contigo e com toda essa luz que nos ilumina. Muita gratidão, Jesus. Muita gratidão à espiritualidade amiga. E vamos então voltando o nosso pensamento aqui ao nosso ambiente, todo envolvido por este amor, por esta luz, por esta paz, onde os nossos tratamentos aconteceram, onde recebemos ensinamentos e como prometemos a Jesus, é praticá-los uns com os outros, como uma verdadeira família universal. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus. Que assim seja.